eu sou a Júlia Cador, engenheira civil especialista em projetos de instalações em plataforma BIM, e é nessa aula que eu vou te mostrar o passo a passo para dimensionar a corrente do teu projeto elétrico. E é exatamente essa corrente que você vai utilizar para dimensionar o disjuntor de cada um dos teus circuitos elétricos. Então, a gente vai encontrar a capacidade de cada disjuntor do projeto. Então, não existe como você fazer um projeto elétrico de excelência sem encontrar a corrente e a capacidade do disjuntor para cada um dos circuitos. Então, vamos lá num passo a passo aqui junto comigo. O primeiro passo é você identificar qual que é a tensão de fornecimento da concessionária. Júlia, como que eu vou fazer? Cada concessionária tem um padrão de fornecimento que muda de estado para estado e ainda pode mudar de cidade para cidade. Então, em um mesmo estado, com a mesma concessionária, pode ter um fornecimento com tensões diferentes. E aí você vai ter que pesquisar ou dar uma ligadinha lá na concessionária para ver qual a tensão que aquele município ou aquela região está recebendo da concessionária, tá? Quais são as possibilidades que a gente tem? A gente tem duas opções. A primeira delas é a tensão de fornecimento 127/220 e a segunda delas é 220/380 volts. E é o seguinte, essa aqui, ó, é a mais conhecida como tensão 110. Talvez você já ouviu falar. Só que, na verdade, para cálculo, para dimensionamento, a gente usa o 127, tá? Então, é o seguinte, quando a gente tem a tensão de fornecimento, que ela é em 127/220, dependendo da quantidade de fases do circuito, a gente vai ter uma tensão. Então, por exemplo, quando a gente tem o circuito monofásico, que vai receber uma fase só, a nossa tensão ela é 127. Para bifásico, 220. Para trifásico, também 220. Já quando a gente tem a tensão 220/380 e a gente tem um circuito monofásico, a nossa tensão é 220. Circuito bifásico, 380. E circuito trifásico também é 380. E é com essas informações que a gente vai dar sequência para o próximo passo, tá? Então, o segundo passo é a gente encontrar realmente a corrente que a gente tem naquele circuito, que a gente vai utilizar fórmulas diferentes quando a gente chega lá no trifásico. Então, acompanha que a gente vai passar uma a uma por aqui. Então, vamos lá. Quando a gente tem um circuito que ele é monofásico, ou seja, ele recebe apenas uma fase. No caso da tomada, vai receber uma fase, neutra e terra. Então, vai receber apenas uma fase para esse circuito e o disjuntor dele também vai ser monofásico. A gente vai calcular da seguinte forma. Para a tensão 127/220, a gente vai aplicar a fórmula clássica para encontrar a corrente, que é corrente igual a potência daquele circuito, né, em função do equipamento, se é uma tomada de uso geral, ao somatório daquele circuito, das potências daquelas tomadas, se é uma tomada de uso específico, qual que é a potência estimada de consumo daquela tomada, daquele equipamento, do que vai ser ligado naquela tomada, dividido pela nossa tensão, tá? E aqui a gente vai pegar a tensão que eu mostrei para você aqui antes. Então, é um circuito monofásico, a gente vai pegar a tensão do monofásico. Com essa tensão, a gente vai dividir a potência. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma potência aí de uns 1.200 VA, que é extremamente comum a gente ter no projeto elétrico. Então, eu tenho 1.200 VA, vou dividir por 127, a gente tem a corrente de 9,45 amperes, beleza? Já quando eu tenho a tensão 220/380, a gente vai aplicar a mesma fórmula, que vamos chegar nos 1.200 VA de potência, dividido por 220 de tensão, que é a que a gente pegou aqui atrás. Então, a gente pegou essa tensão monofásica. 220, a gente vai ter uma corrente de 5,45 amperes. Beleza até aqui? Isso vai ficar diferente quando a gente tiver
a mesma instalação, até vou apagar aqui, a mesma instalação, só que bifásica. Ó, até já podia deixar ali a fórmula. Aqui, ó, eu vou ter ela bifásica. Como que é, Júlia? O que que muda quando eu tenho ela bifásica? Vai chegar duas fases no ponto. Então, quando eu tenho a tensão 127, ainda vou usar a mesma fórmula. Vou utilizar uma corrente, uma potência aqui maior, tá? Porque a gente utiliza mais fases quando a gente tem um ponto com potência maior, um circuito de potência maior. Então, vamos considerar aqui uns 5.500 VA de potência dividido pela tensão bifásica, que nesse caso vai ser de 220. Então, eu vou pegar aqui, vou dividir por 220 e vou encontrar a minha corrente. Nesse caso, a minha corrente vai ser de 25 amperes. Já na tensão 220/380, eu vou utilizar a minha tensão de 380, bifásica. Eu vou pegar a mesma potência, e isso para a gente fazer o comparativo, tá? A mesma potência, a gente vai dividir por 380 e vamos chegar em uma corrente de 14,74 amperes. Então, aqui, ó, eu já vou colocar separado para a gente fazer esse comparativo. Antes, a gente tinha no sistema monofásico a corrente de 9,45 amperes, quando a gente tinha uma tensão de 127/220 amperes, e a gente tinha também 5,45 amperes para 220/380. E aí a gente tinha essa relação aqui, tá? Já quando a gente calculou o bifásico, a gente chegou em 25 amperes e na 220, 14,74 amperes aqui, beleza? E agora a gente vai calcular o trifásico. Quando essa tensão é trifásica, que agora vai mudar um pouco essa fórmula aqui. Então, aqui eu vou fazer agora do trifásico. E a gente vai ter a seguinte fórmula, tá? Vai mudar um pouquinho, porque a gente vai ter 3 fases chegando no ponto. Então, 3 fases geralmente são pontos que a gente tem uma potência maior ou quando a gente precisa de uma corrente menor chegando nessa instalação. E aí a gente vai ter para a instalação 127/220, a gente vai ter a potência dividido pela nossa tensão vezes raiz de 3. Isso a gente vai repetir também para outra tensão, tá? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Vezes raiz de 3. Então, vamos encontrar quanto que vai dar aqui. Vamos supor que a gente tem uma corrente, uma potência aí de 5.000 VA. Dividido por nossa tensão do circuito trifásico, 220, vezes raiz de 3. Aqui a mesma coisa, a potência de 5.000 VA dividido pela tensão de 380, porque a gente vai pegar essa tensão trifásica, vezes raiz de 3. Quanto que a gente chega nisso aqui? Aqui a gente vai chegar com 13,12 amperes e aqui a gente vai chegar com 7,59 amperes. Vamos levar isso para o nosso resumão aqui no final. 13,12 amperes e a gente tem no 220/380 7,59 amperes, tá? Então, olha só, quais são as conclusões que a gente chega depois do cálculo da tensão de cada um desses pontos? A gente chega na conclusão que quando a gente tem a tensão 220/380, se comparada com a tensão de 127/220, a gente vai ter a nossa corrente sempre menor. E isso quer dizer que a gente tem um circuito com o disjuntor menor em relação à tensão 127. Isso quer dizer que a gente tem uma instalação mais econômica do que o 127, né? Quando a gente compara uma com a outra. Mas, Júlia, eu posso escolher qual a tensão que eu vou usar no meu projeto? Não pode.
É a concessionária que determina qual a tensão de fornecimento, se vai ser a 127/220 ou se vai ser 220/380. É a concessionária que vai determinar a tensão de fornecimento aí no teu projeto. E aí cabe a você, projetista, gerenciar as potências dos circuitos e também a quantidade de fases que você vai ter em cada circuito, se vai ser mono, bi ou trifásico, para encontrar a capacidade do disjuntor lá no final. Porque as nossas fórmulas, né, elas estão levando em consideração a tensão, que é determinada em função da quantidade de fases, depois que a concessionária já determinou qual que é a tensão de fornecimento que vai chegar lá no imóvel do meu cliente. Então, sim, quando a gente faz o projeto da tensão 220/380, as nossas correntes são menores, os nossos disjuntores são menores, é uma quantidade bem menor de pontos que vão precisar de mais fases. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder e eu encontro você no próximo episódio.